Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre fobia social, um transtorno de ansiedade. A fobia social é quando relacionar-se com os outros vem acompanhado de angústia, de um medo excessivo e de uma ansiedade incontrolável. Falar de fobia social é um tema bem pouco explorado e tantas vezes quem vivencia esse adoecimento psíquico passa a não ser compreendido muito bem nem pela família, nem pela sociedade e em muitos aspectos a própria pessoa ela não entende muito a respeito do que está acontecendo com ela. A fobia social traz muito sofrimento, porque os pensamentos eles são frequentes na seguinte direção: o que as pessoas vão dizer ou vão pensar de mim? Qual será a qualidade do meu desempenho dentro dessa sociedade, na escola, numa apresentação, numa palestra, em uma festa? O que eu posso fazer para viver em sociedade sem que haja tanto julgamento a meu respeito? E se eu falhar e ficar muito evidente a minha ansiedade? E se não gostarem de mim? Desse modo, com a mente cheia de julgamento e de autocrítica, quem tem a fobia social apresenta uma imensa dificuldade de participar de reuniões, porque sempre há nessa reunião alguém desconhecido, alguém fora do convívio, e isso potencializa cada vez mais o medo e a angústia. Se alimentar também na frente de outras pessoas é um obstáculo imenso. Estar em uma festa onde aquela pessoa pode de algum modo ser o alvo da atenção, isso é como se fosse uma surra para a pessoa. Participar de qualquer processo seletivo, avaliativo, é algo que causa um impacto emocional muito grande. Falar dos seus sentimentos, há a interrogação: e será que as pessoas vão me entender? Será que eles vão me julgar como uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz ou uma pessoa doente? O medo de transformar esse nervosismo, de demonstrar esse nervosismo tanto para aqueles que estão à sua volta, como os que estão um pouquinho mais distante, mas está no mesmo nível grupal. O medo de ser humilhado, de ser ridicularizado, de ser zombado. Este medo persiste cada vez que a aproximação de uma pessoa acontece. O receio em ser colocado em evidência é algo que causa muita dor interna, emocional. O desconforto em manter contato visual com a pessoa. Então, no momento que alguém concentra o olhar nela ou nele, isso gera uma inquietação, um discurso mental muito grande, porque isso está ocorrendo. E do mesmo modo, esta pessoa está no grupo para ter um envolvimento com o outro visual, olhando para a pessoa, para os olhos dela, para os movimentos. A pessoa então tenta, no máximo possível, passar por um ambiente de modo a não ser muito percebido. Quais são os sintomas que o corpo apresenta para vivenciar toda essa ansiedade, todo esse pânico da vida em sociedade? A sudorese, palpitação no coração, uma sensação de náusea, de mal-estar, uma tensão muscular. Sim, a fobia social causa muitos danos físicos, que para a pessoa é incontrolável. Uma tontura, uma falta de ar, a dificuldade para se comunicar não acontece quando é de uma pessoa para outra pessoa. Com uma prima, com a mãe que mora na casa, com os irmãos, tudo bem, mas qualquer pessoa que fuja desse fluxo do convívio, aí isso gera uma ansiedade muito grande. Toda pessoa que vivencia o adoecimento psíquico
para se comunicar, ela vai ter dificuldade de iniciar uma conversa com uma pessoa estranha, estabelecer um diálogo contínuo a partir daquela temática que foi apresentada, manter a conversa no fluxo que o outro espera manter, como finalizar uma conversa. Então, esse estágio de silêncio do outro gera angústia em quem tem a fobia social e o seu próprio discurso interno que está o tempo todo na mente, a mente funcionando e tentando dar resposta. Isso dificulta e muito o relacionamento social. Agora, há alguns estudos que apontam algumas causas, como a questão genética, onde há antecedentes familiares que também tinha ou tem esse problema. Há uma falta de entendimento adequado em relação ao temperamento. Uma pessoa ela pode ser tímida e não ter fobia social. Agora, quem tem fobia social, ela vai vivenciar um quadro mais grave de timidez. O ambiente repressivo também é uma possibilidade de desencadear um processo de fobia. O controle exagerado e uma disciplina muito rígida dos pais, sim, pode desenvolver adolescentes, adultos com dificuldade de interagir socialmente. As experiências traumáticas de um passado, de uma tentativa de falar em público, de fazer algo onde foi criticada, molestada, violentada, isso pode sim potencializar uma timidez que já existia. Maus tratos na família, ter sofrido bullying na escola, no meio do ambiente social, dificuldades de aprender, de interpretar, e também conflitos durante a separação dos pais. A falta da prática social interfere na evolução e no crescimento intelectual de uma pessoa. Mudanças de trabalho, no caso dos pais que estão o tempo todo fazendo mudanças, e aí não gera nessa pessoa a oportunidade de se vincular. Cada vez que ela tenta se vincular e há uma mudança dos pais para um outro estado, isso pode gerar, sim, uma dificuldade de interagir socialmente e desenvolver, então, uma fobia social. A zona de conforto dos filhos na atualidade, nós temos também convivido com filhos do quarto, onde eles têm, dentro desse ambiente do quarto, ele tem ar-condicionado, ele tem computador, ele tem uma internet de última geração, ele tem alguém que deixa a alimentação dentro do quarto. Então, muitas vezes, essa fobia ela é criada pelo ambiente de extremo conforto, onde aquele indivíduo pouco precisa da interação social para continuar tendo que vencer os seus próprios medos nessa interação. Há tratamento para a fobia social. Ele vai ser avaliado, observado em no mínimo 6 meses para que esse diagnóstico se estabeleça. É preciso haver um acompanhamento constante de uma psicoterapia e, algumas vezes, a fobia social é tratada de forma a tomar medicamento. As mesmas medicações que se toma um paciente que tem deficiência ou dificuldade na área de pânico social, pânico constante. Desse modo, tudo isso que eu estou abordando em relação à fobia social, ela começa a se apresentar na infância, se desenvolve um pouco mais na adolescência e, se ela não for devidamente tratada, ela vai passar pela vida, inclusive na vida adulta, trancafiado num quarto, recebendo apenas o contato das relações sociais mais seguras. Mas é possível o tratamento, é possível controlar a ansiedade e aprender a vencer os seus desafios a partir de um acompanhamento terapêutico. Desse modo, se você é uma pessoa que se percebe com essas características, busque ajuda. E se há alguém na sua família que apresenta essas características também mencionadas,
Elabore um sistema de apoio para que essa pessoa consiga vencer a acomodação, vencer o seu nível de estresse, de ansiedade, e assim tenha a condição de iniciar um processo de psicoterapia, receber a medicação adequada e assim poder seguir para a vida, vencendo os seus medos e equilibrando a sua ansiedade. Um grande abraço para você.